Olá pessoal, bem-vindos ao Estúdio Aulas. Olha que maravilha! Quero dar um alô, um abraço para a galera de Pernambuco. Estamos aí junto com vocês. Mas também quero mandar um beijo para a galera de todo o Brasil que também vai fazer esse concurso do TJ Pernambuco. Ô cidade boa, Pernambuco, estou com saudade, tá? Vou voltar, não, cidade não, né? Olha lá, tô com saudade do estado de Pernambuco, né? É que eu queria falar lá Porto de Galinhas, né? Que maravilha, e outras grandes cidades, não é isso? Ok, legal. Vamos lá então? Vamos começar então a nossa aula para o TJ Pernambuco, professor Douglas Léo e o raciocínio lógico. Vamos lá? Bom, questão número 1. IBFC, Agerba, especialista em regulação 2017. A negação, olha, esse tipo de questão cai muito em prova, né? A negação, aqui a princípio, do conectivo E é o seguinte, muita atenção, porque a princípio a negação do conectivo E é o conectivo OU. Então olha só, primeiro, toda vez que você vê o E, ele vai virar OU, mas cuidado que a própria IBFC já colocou questão em que a negação do E foi direto para o si então, tá? Então, o que acontece? Na hora que falar a negação do E, você vai procurar o OU. Aqui, letra A está fora porque tem E, não é isso? Então, a letra A e B está fora. A resposta só pode ter aqui, ó. Tem um OU aqui, tem um OU aqui e tem um OU aqui, perfeito? Mas a lei de Morgan manda você negar aqui as proposições. O Sol é uma estrela? O Sol não é uma estrela. Então, a letra D já está fora porque está dizendo que é estrela, correto? Ok. A Lua é um satélite. Muito bom. A Lua é um satélite. Então, olha só que bacana. Tem que negar os dois. O Sol é uma estrela e a Lua é um satélite. Então vai ser o Sol não é uma estrela ou a Lua não é um satélite. Ó, o Sol não é uma estrela ou a Lua não é um satélite. Ok? Então a letra C estaria fora porque aqui ele não negou a Lua. Correto? Na D estava fora porque ele não negou o Sol. Tem que ser o Sol não é uma estrela ou a Lua não é um satélite. Resposta certa, letra E. Então, olha só, crianças, para vocês não se perderem. Quando você tiver uma negação do conectivo E, realmente ele vai virar OU, correto? Mas não pode esquecer de negar as proposições aqui, ó. Não A ou não B. Tudo bem? E outra coisa, muita atenção e muito cuidado com essas questões de negação do E. Às vezes, a banca é tão sacana que ela sai da negação do E e não passa pelo OU. Ele vai passar para o si, então. Que é a regrinha aqui, ó. A regra é a seguinte, escolhe uma e nega aqui, a outra você mantém. Então aqui você nega e aqui você mantém. Olha que legal. Tá vendo? Então, muito cuidado para vocês que estão fazendo aí a prova do IBFC, tá? Então, atenção, olha aqui para mim. Vejam isso, a negação no conectivo E é o conectivo OU, mas o OU tem equivalência com si então. Então, todas as vezes que você pegar a negação do E, você primeiro procura a resposta no OU. Se não tiver resposta no OU, você pode ter certeza que a resposta é no si, então. O que você faz? Do OU, você escolhe uma das duas e nega. Professor, mas quem escolhe quem vai negar? É a banca. Se você negar que não tem resposta, é porque é a outra que você tem que negar. Beleza? Então, volta cá. Então, questão número 1, a negação do E realmente deu uma resposta no conectivo OU. Muito bom. Próxima questão. Questão 2, IBFC, EBSE, Assistente Administrativo 2017. Assinale a alternativa incorreta. Cuidado, tá? Presta atenção, é na incorreta com relação aos conectivos lógicos. Tudo bem? Vamos lá. Professor, então, o que a gente tem que fazer? Vamos ver? Letra A. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsas. Então, a conjunção entre elas tem valor lógico? Falso. Tá certo? Sim. Olha só. Por quê? Conjunção é o conectivo E. O conectivo E só aceita a verdade nada mais do que a
verdade. O conectivo E é um conectivo verdadeiro. Ele odeia falsidade. Então o E só é verdade se todas forem verdade. Como ele diz que duas são falsas na letra A, ó, que duas são falsas, A é falso, B é falso, o E não aceita falso, então ela vai ser falsa, o item está certo. Ele quer que você marque a incorreta e não a correta. Muito bem. Letra B. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a disjunção. O que é a disjunção? É o conectivo OU. Meninos, o conectivo OU só é falso se ambas forem falsas. Então vamos lá. Se os dois valores forem falsos aqui, o valor lógico é falso. Ele disse que é falso, o item também está correto. Lembrando que ele quer a incorreta. Muito bom. Enquanto o conectivo E só aceita a verdade, nada mais do que a verdade, o conectivo OU aceita meias verdades. Isso quer dizer que no OU, se tiver uma verdade, já é verdade. Só será falsa se ambas forem falsas, que foi o caso da letra B. Letra C. Os valores lógicos de duas proposições forem falsos. Então, aqui, falso e B, falso. Então, a condicional é o se, então. Vai ser verdade? Vai. Se as duas forem falsas, vai ser verdade. Por quê? Então o item C está certo. Porque o se então só é falso em uma única situação. Vera Fischer, falso. Por quê, professor? Essa sequência, meninos, ela não existe. Essa sequência é impossível. Por isso que o se então só existe essa que é falsa por causa da impossibilidade de acontecer essa sequência. Muito bom. Letra D. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, ó, de novo falso, vamos ver qual é o conectivo que ele está usando. Forem falsos, então o bicondicional entre eles, do valor lógico, é falso. Não. A bicondicional, crianças, são conjuntos idênticos. Se A é verdade e B é verdade. Se A é falso, também é falso. Ou seja, o se somente se será verdadeiro quando tiver valores lógicos iguais. Então ele está dizendo, se os valores lógicos das proposições forem falsas, então a bicondicional entre elas tem um valor falso? Tem não, é verdade. Tá certo. Por eliminação, só vai ter a letra E, não é? Se os valores lógicos ambos forem falsos, de novo no bicondicional. No bicondicional. Aqui forem falsos, ok? Se os valores lógicos forem falsos, então a bicondicional entre elas tem um valor lógico verdadeiro. Olha lá. Forem falsos, tem um valor lógico verdadeiro. Beleza. Vamos ver aqui, né? Letra E. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o bicondicional entre elas tem um lógico verdadeiro? Tem. Então, peraí que tem alguma coisa errada nessa questão, correto? Vamos lá. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a conjunção é falsa? Tá certo. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a disjunção entre elas é falsa? Tá certo. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsas, então a condicional entre elas tem um valor lógico verdadeiro? Tá certo. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsas, então o bicondicional tem um valor lógico falso. Ah, olha só aqui, ó. Aqui o erro, tá vendo? Essa aqui tá certa. A letra D está errado. Errado é a nossa letra D. Olha aqui para mim. Olha cá. Aconteceu só um lapso aqui, foi rapidinho, né? Então, realmente a questão errada é a letra D de dado. Volta aí para a tela. Se os valores lógicos das proposições forem falsas, então ela será verdade. Ele está dizendo que é falso. Eu não olhei direito aqui o final, tá bom? Então, questão correta, que é a incorreta, é a letra D de dado. Muito bom, vamos lá. Vamos continuar. Próxima questão. Questão número 3, uma questão que envolve tabela verdade. Sabe-se que P, Q e R são proposições compostas e o valor lógico das proposições P e Q são falsos. Nessas condições, o valor lógico da proposição R, na proposição composta, cujo valor lógico é verdade. Sabe o que ele está dizendo? Está dizendo que esse valor dessa aqui, ela é verdade, né? Então, ele disse que P
é falso, Q é falso, e essa proposição composta é verdade. Então vamos substituir para a gente ver, né? Então vamos lá. A proposição Q, ela é falsa. Tá aqui, ela é falsa. A proposição Q é falsa. A proposição P é falsa e não P é verdade. Aí é o seguinte, ele quer saber qual o valor de R para chegar aqui no verdade, perfeito? Primeira coisa, resolve-se o parêntese. Que conectivo eu tenho no parêntese? Eu tenho o conectivo E. E quando eu tenho E, o E não aceita falso. Resposta do parêntese é falsa. Beleza. Agora eu quero a resposta do colchete. Vamos lá, o colchete com o conectivo OU. Meninos, o OU é verdade quando pelo menos uma for verdade. Só que aqui é falso, aqui também é falso. Muito bom. Ele quer que você chegue numa verdade. Que conectivo tem aqui? OU. Para chegar numa verdade, já que esse colchete é falso, obriga que esse R seja verdadeiro. Então, a minha resposta correta é que a valoração de R tem que ser verdade. Olha aí, ó, letra E é a nossa resposta correta. Muito bom. Professor, então quer dizer que ele já me deu as valorações, basta eu entender de conectivo? Sim, olha para cá. Eu costumo dizer para todos os nossos alunos que a valoração dos conectivos tá 80% da lógica está em cima da valoração desses conectivos. Por isso que você tem que ser perfeitamente conhecedor do E, do OU, do OU, do se então e do se somente se, ok? O E só é verdade se todas forem verdades. O OU só é falso se todas forem falsas. Então o OU aceita pelo menos uma verdade? Aceita. O OU já diz ou um ou outro. Se um for verdadeiro, o outro é falso. E se um for falso, o outro é verdade. Muito bom. O se, então, só tem uma sequência que ela não existe, que é o antecedente verdadeiro, o consequente falso, a famosa Vera Fischer é falsa, porque essa sequência não existe. O se somente se, casal perfeito, conjuntos idênticos. Ou vão os dois, ou não vai nenhum. Então, na verdade, o se somente se tem valores, é verdadeiro, quando tem valores iguais. Por isso que você não pode perder isso de vista, tá? É importante? Muito, muito importante, mega importante para a sua aprovação. Questão número 3. A IBFC está cobrando muitas questões nesse nível aí, tá? Vamos lá. Outra questão de 2017. Assinale alternativa incorreta. Acho que repetiu essa questão, né? Então deixa eu ver aqui, ó. Vou voltar, tá? Ó cá. Repetiu a questão. EBC assistente administrativo. A 4 ficou repetida. Alguma coisa aconteceu, ok? Então vou pular a 4. Beleza? Porque ela repetiu aquela questão que nós resolvemos agorinha. Tudo bem? Então vamos lá. Questão 5. De acordo com a equivalência lógica, a negação da frase é, muita atenção, quando eu negar o conectivo OU, ele vai virar E. Letra A tá fora. Letra D tá fora. Ok? Ok. Então, beleza. Então vamos fazer. Quando você usar a negação do OU, ele vira E. Você vai ter que negar Ana é artista, Ana não é... Desculpa, Ana é dentista, Ana não é dentista. Correto? Então aqui também já tá fora, ó. Então, aqui Ana não é dentista, não é dentista, não é dentista. Mas a letra A já está o quê? Fora. Beleza. Então a resposta certa só pode ser a B ou a C. Vamos lá? Nega, não fez universidade. Fez universidade. Então, resposta certa, letra C. Negando Ana é dentista, Ana não é dentista. Conectivo E. Não fez universidade, fez universidade. Resposta certa, letra C, também pela lei de Augustus de Morgan. Ou, olha só, olha aqui para mim. A IBFC gosta de muito, mas é muito, questões de equivalência. Então estudem as equivalências lógicas, a lei de Morgan, a negação do se então, o se então, a negação do ou, o ou. Estudem essas equivalências lógicas, porque a IBFC cobra muito, mas é muito mesmo, tá? E com vontade. Próxima questão. Questão número 6. IBFC, EBSER, advogado 2016. O atleta venceu a corrida
ou a prova foi cancelada. De acordo com a lógica proposicional, é equivalente à frase. Opa, olha que legal. O ou tem uma equivalência lógica que nós vamos só para mostrar para vocês aí, ó. A ou B. Todo ou vira se então. Tudo bem? Vira se então. Aqui vai entrar a primeira, aqui você vai entrar a segunda. É a regra, tá ok? Aqui você nega e aqui você mantém. Ok? Ou, legal. Essa regra do ou pro se então e do se então pro ou, ela segue essa regra aqui, ó. Neymar. Olha só que interessante. Ó, para você ver que funciona. Nega ou você pega só a parte de cima do y e mantém a outra. Tá vendo? Então todo ou vira se então pela regra Neymar. Opa, que legal! Então é o seguinte, mas qual das duas eu vou negar? Quem escolhe é a banca, tá? Então fica de olho. Se a banca escolher o A, ele vai negar o A e vai manter o B. Tá vendo? Mas em contrapartida, a banca também poderia ter feito assim, ó. Escolhido o B. O que ele escolher, ele nega. Então, se eu escolhesse o B, aqui ficaria não B e você ia manter o A. Então, na verdade, de ou para se então, você tem que lembrar que é nega ou mantém. Mas quem você nega primeiro? Tanto faz. Pode negar o A ou o B, qualquer ordem aí. Só que quem vai te garantir a resposta? A resposta vai estar assim ou assim. Por que elas estão certas? Porque existe o teorema da contra-recíproca. Teorema da contra-recíproca é aquele que volta negando, ó. Olha lá, ó. Negação de B, então negação de A. Pois o se então tem duas regras, tá? A contra-recíproca e exatamente Neymar. Olha aí, ó. Nega ou mantém. Nega o A ou mantém quem? O B. Tá vendo? Só que quando você volta do ou para o se então, não existe uma ordem para você negar. Você pode negar qualquer uma das duas. Professor, e se minha resposta deu não A, então B, e da banca deu não B, então A? É porque você usou a letra que a banca não usou. Então é só usar a contra-recíproca que você vai achar a questão. Quer ver? Olha só. Volta aqui. O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada. Então é o seguinte, ou a banca vai negar essa, ou ela vai negar essa daqui. Ela escolhe uma das duas. Que conectivo tem aqui? Ou, o ou vai virar se então, correto? O ou vira se então. Se a banca escolher essa, ele vai dizer assim, o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada. Se ele escolher essa daqui, que é a prova, ele vai falar assim, se a prova não foi cancelada, então o atleta venceu a corrida. Ele escolhe uma das duas e nega, para virar se então, beleza? Notem que todas as opções têm se então, se então, se então, se então, se então. Tudo bem? Ok. Na letra A, ele pegou e negou. Ele negou aqui, ó. Então, por enquanto, tá certo. Correto? Então, a prova foi cancelada. Ele usou corretamente? Usou corretamente. Então, olha que bacana, tá? A princípio, a nossa resposta já é a letra A. Vamos optar pelas outras. Olha só. O atleta venceu. Tá errada, porque ele deveria ter negado. O atleta venceu. Tá errado, porque ele deveria ter negado. Ok. Se o atleta não venceu, aqui tá certo. Só que ele negou a outra parte. Não, não. Ele tem que escolher uma e negar, tá? Então tá errado. Aqui, ó, ele também fez o quê? Aliás, errado não, não, tá? Ok? Tá errada a questão inteira, porque o que tá errado é aquela parte de lá. Então ela tá errada. A letra E, se a prova não foi cancelada, tá certo, né? Não, tá errado. Se a prova não foi cancelada, eu poderia ter usado. Tudo bem, poderia estar. Só que aqui ele negou as duas. Não pode. Então a resposta certa é a letra A. Então volta aqui para mim, olha para mim aqui. Todo ou vira se então. Professor, é por isso que pode acontecer da negação do E ir direto para o se então? Exatamente. Olha aqui na tela branca. Dá uma olhada. Cuidado, vamos para a tela para você ver como é que funciona. A negação
do conectivo E é o conectivo ou, com certeza. Então você vai cá, negação de A ou a negação de quem? De B. Se não tiver essa resposta, é porque esse ou virou se então. Aí você tem que ver que aqui vai entrar a primeira, aqui vai entrar a segunda, na regra Neymar. Olha aí, ó. O que é a regra Neymar? A regra Neymar é nega ou mantém. Então quer dizer que a banca escolhe essa ou essa para jogar aqui. Sempre que ela escolhe, ela joga primeiro. Se ela escolher o A, olha só, se ela escolher o A, ele vai jogar para cá. Desculpa, escolheu não A, ela vai jogar A. E mantém quem? O não B. Mas se a banca escolher o não B, ele vai entrar aqui B e aqui vai ficar quem? Não A. Tá vendo? Então é a banca que escolhe. E um dia as bancas estão fazendo isso. Olha para mim. Muita gente está errando questões de negação de E, porque quando é negação de E, eles marcam a opção que tem ou, mas eles nem percebem que para ser lei de Morgan não adianta só basta a negação de E virar ou. As proposições envolvidas têm que negar também. Se não tiver resposta no ou, aí você usa a equivalência no sim então, ou seja, ele passa direto para o sim então, nessa regrinha que a gente acabou de ver aí. Olha que bacana, tá? Então abre o olho você que vai fazer prova da IBFC, porque ela tá fazendo isso e tentando enganar o candidato. Perfeito? Vamos lá. Próxima questão. Uma proposição tem valor lógico falso. E outra proposição tem um valor lógico verdade. Nessas condições, é correto afirmar que o valor lógico, pá, da conjunção entre duas proposições é verdade? Não. Por quê? Letra A e B, correto? Ele diz que uma proposição ela é falsa e a outra é verdade. A conjunção não aceita a falsidade. Letra A está fora. Perfeito? Muito bom. B, da disjunção. Disjunção é ou A ou B. Da disjunção entre duas proposições é verdade. Olha só, presta bem atenção. Uma proposição é falsa e a outra proposição é verdade. Da disjunção entre as duas proposições é verdade? Sim, porque o conectivo ou, pelo menos uma verdade, fica verdade. Eu já tenho uma resposta aqui da letra B. Mas é claro que vamos ver as outras, ver se não houve nenhum tipo de erro, né? Da condicional entre as duas proposições é falsa. Vamos ver? Da condicional entre as duas proposições é falso. Aí, ó, condicional das duas proposições. Ela é falsa. Bom, olha só o que aconteceu nessa questão. Uma proposição tem valor lógico falso e a outra proposição tem valor verdade. Ele não deu a ordem desse falso verdade, correto? Sim ou não? Sim. Se eu optar por aqui ser falso, aqui é verdade, aqui dá verdade. Concordam comigo? E se eu colocar assim, ó, eu acho que ele vacilou nessa questão. E se eu colocar aqui o A sendo verdade e o B falso? Aí dá falso. Aí a resposta estaria correta, correto? Tudo bem? Mas o que a banca pensou? A banca, o cara da banca, pensou em dizer que uma proposição na ordem é falsa e a outra é verdade. Só que ele deveria ter falado, tá? A gente vai desconsiderar C porque a gente pensa o que ele pensou. A condicional de duas proposições é falso. Se a primeira aqui for falsa e a segunda for verdade, não é falso. Por isso que desconsidera. Mas se você perceber que ele não te deu uma ordem aí, ele não me disse que a primeira ia ser falsa. Tudo bem? Do bicondicional entre as duas proposições é verdade? Não, porque a bicondicional, para ser verdade, tem que ter valores lógicos iguais. E aqui eles têm valores lógicos diferentes, eu seguindo a proposta de colocar a primeira como falsa e a segunda como verdade. Olha aí, ele não aceita, isso é falso. Muito bom. A negação da conjunção entre duas proposições é falso? Vamos ver? Ele falou assim, ó, negação de duas proposições. Olha o que ele fez. Correto? Aí ele fez o A, ela é falsa, pela sequência lógica da cabeça do examinador. B é verdade, né? No E, verdadeiro e falso, fica falso, porque o E não aceita falso. E quando você negar o falso, ele se transforma em verdade. Ele disse que era falso,
Então a resposta certa é a letra B. Lembrando que, olha para cá, o examinador vacilou, porque ele colocou uma proposição tem valor lógico falso e a outra proposição tem valor lógico verdade. Ele não me disse qual era a ordem. No sim, então, aqui, se o cara se sentisse prejudicado, ele poderia entrar com recurso. Mas é claro que ele já teria marcado a letra B e ido embora. Porque toda disjunção, nesse caso, é inclusiva, porque ele não me disse que era exclusiva, tá? Da disjunção entre as duas proposições, é verdade? É verdade, porque se uma é verdadeira e a outra é falsa, o ou aceita meias verdades. O ou, pelo menos uma verdade, fica verdade. Beleza? Próxima questão. Questão 8, IBFC, EBSE, Enfermeiro 2016. Beleza. Olha só, de acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a se, então. Meninos, presta atenção. Você lembra que o ou vira se, então. E o se, então, vira ou. Então, A, então, B. Não é isso? Eu tenho duas equivalências lógicas para o se, então. Não se esqueçam, ó. A, então, B, eu tenho o teorema da contrarrecíproca, que escreve de trás para frente, negando, tá? De A, então, B, vai ficar não B, então, não A. Mas acontece que o se, então, tem outra equivalência lógica, conhecida como Neymar. Ué, professor, sempre vai funcionar? Lógico que sim, sempre. O que é Neymar? Nega ou mantém. Então, nega, vamos lá, na ordem. O se, então, tem ordem, tá? O ou aqui não tem. Então, nega A ou B. Tá aí, ó, que é a regra Neymar. Ué, professor, mas isso tem uma explicação lógica? Tem uma explicação lógica. Olha só a explicação lógica desse cara aqui, ó, só pra você ter uma ideia, tá? Vou colocar aqui na tela branca. Presta bem atenção. A, então, B. Verdade, verdade, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, que é a tabelinha verdade de duas proposições. Temos 4 linhas, não é isso? Então, olha só que interessante. Quando você tem no se, então, verdade com verdade, dá o quê? Verdade. Aqui eu tenho a identidade. Eu tenho a nossa identidade. Identidade. Por quê? A, então, B é equivalente a ela mesma. A, então, B, por isso que eu chamo de identidade. Correto? No se, então, Vera Fischer é falso. Então, eu não tenho equivalência lógica nessa linha. Correto? Aqui eu tenho, é a regra Neymar. Vamos ver se é verdade? Falso é negação. Verdade é manter, afirmar. Aí, ó, nega ou mantém. Tá vendo? E essa outra linha aqui, ó, que é verdadeira, é o teorema da contrarrecíproca. Se não é B, então não é A. Então aqui eu tenho a contrarrecíproca. Então, olha só o exemplozinho que eu gosto de usar em sala. Se você é pernambucano, então você é nordestino. Por causa do desenho. O estado do Pernambuco está na região nordeste. Todo pernambucano é nordestino, mas nem todo nordestino é pernambucano. Então você tem V, V, F, F, VF, VF. Muito bom. Aí olha que interessante. O se, então, só é falso em Vera Fischer. Por quê? É impossível o cara ser pernambucano e não ser nordestino. É por isso que eu falei aquela hora que a sequência VF ela é impossível. Todas as outras são possíveis? São. O cara pode ser pernambucano e nordestino? Pode. Ele pode ser nordestino e não ser pernambucano? Pode. Ele pode não ser pernambucano nem nordestino? Pode. Tá vendo? Então eu tenho aí essas regrinhas maravilhosas que, olha para cá. No nosso curso, tanto presencial quanto online, a gente demonstra todas as equivalências. Você não sai do curso sem saber por que são equivalentes. Então você tem que prestar muita atenção nesse tipo de questão para entender as equivalências lógicas. Então vamos lá, prestar bem atenção. Quando você tem um se, então, e quer a equivalência, ela tem 3. A identidade, tá? Que uma proposição é equivalente a ela mesma. Você tem a regra Neymar, que é nega ou mantém, que é a terceira linha. E o teorema da contrarrecíproca, que você volta negando. Então você tem essas 3 ali. Então olha só. Aqui, olha que interessante. O se, então,
ele vira contrarrecíproca. Mas para ser contrarrecíproca, tem que ter o se então, ó. Se então, se então. A única equivalência lógica do planeta que o conectivo não muda é o se então. Beleza, então ele usou a regra Neymar. Vamos ver? Ele negou a primeira e ou vai manter a segunda. Ó, ele negou a primeira, ok. Aqui ele afirmou, tá fora. Aqui ele afirmou, tá fora. Aqui ele negou. Muito bom. Tudo bem? Só que é o seguinte, o se então vira ou. Esse E aqui exclui a opção A e B. E já excluí a C e a D. Opa, o que sobrou? A letra E. Olha aí a letra E, vê se a regra foi aplicada. Negou e manteve. Então ele usou a regra Neymar, que é a resposta da letra E. Nega a primeira ou mantém a segunda. Olha que maravilha. Ok, então vamos em frente, vamos ver se aparece mais. Lembrando que aqui só uma parte do conteúdo que a gente quase tem certeza que a IBFC cobra isso daí. Por quê? Porque ela cobra muito isso. Então, vamos lá. De novo, olha só. A frase, se a ave voa, então o sapo pula. É equivalente. Pergunto, o se então tem 3 equivalências. Ela mesma, tá? Ela tem a contrarrecíproca e a Neymar. Opa, olha que legal, hein? Procura, para ser contrarrecíproca, ela tem que começar com se então. Não tem nenhuma com se então. Então a regra que vai ser utilizada é Neymar. Olha aí, por que Neymar? Vamos fazer aqui de novo. Nega ou mantém. Então vamos lá. Ele vai negar a ave voa, tá? Tá aqui, ó. A ave não voa. Ou o sapo pula. Opa, ele usou a regra correta? Sim. Ele negou a ave voa, a ave não voa. Ou o sapo pula. A resposta já é a letra A. Vamos ver os outros? Por quê? Olha só. Olha que interessante. Ele falou assim, o sapo não pula. Não, peraí, ele negou essa, não pode não. A regra é nega a primeira. O se então é o único que tem essa sequência correta, primeira e segunda, tá? O ou não tem, letra B tá fora. Ok, vamos lá. A letra C tem um se então. Então deveria ser a contra-recíproca. Contra-recíproca é troca e nega. Ele trocou? Trocou, mas ele não negou o sapo. A resposta deveria ser, se o sapo não pula, então a ave não voa. A letra C ficou errada. O sapo pula se somente se a ave voa. Não, nada a ver. Não tem equivalência aqui. Aqui, a ave não voa e o sapo não pula. Primeiro, ele negou correto aqui. Ele usou o conectivo errado, que é o ou. E aqui ele negou. Ele não poderia, porque Neymar é nega ou mantém. Mantém quer dizer repetir. Tá vendo que bacana? Presta bem atenção para nunca errar. O se, então, tem uma equivalência que é a identidade. O se, então, tem equivalência da contrarrecíproca, volta negando. E o se, então, tem equivalência Neymar, nega ou mantém. Opa, já ia escrever, né? Tá aí, ó. São as 3 equivalências do se, então. Muito bom, hein? Legal. Professor, e quando é a negação do se então? Já já vai aparecer. A regra muda? Muda. O nome muda? Muda. Perfeito. Próximo. A questão número 10 da IBFC é uma questão de lógica de argumentação que fala em validade de argumento. Essa questão de validade de argumento, ela é fantástica, tá? Então eu vou traduzir aqui, ó. Se João estudou, é o seguinte, ó. Eles trabalham com premissas. O que é premissas? São verdadeiras por hipóteses. Então o argumento é válido, ele é composto por premissas e por conclusão, correto? Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão deverá ser verdadeira. Muito bom. Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. A de aprovado. Ok. Premissa 2. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista. Vou colocar não D para dizer que não é dentista. E ele quer saber qual dessas opções vai dar para encaixar aqui embaixo, ó, na conclusão, para que o argumento seja válido. Olha que bacana uma técnica que a gente usa desenvolvida.
Meninos, olha só que interessante. Que conectivo tem aqui? Se, então. E aqui? Se, então. E aqui? A. E aqui? A. O A está em lados opostos ao se, então? Está. Então você pode cortar. O que sobrou? O E, que está emitindo a seta, então não D, que está recebendo. A minha resposta tem que ser a leitura disso aqui, ó. Tá? A resposta tem que ser, se João estudou, então Ana não é dentista. Vamos ver? Se João estudou, então Ana não é dentista. Ó, se João estudou, então Ana não é dentista. Resposta certa, letra D de dado. Olha aqui para mim. Meninos, é incrível como tem questões que às vezes a pessoa não percebe. Questões de se, então, que estiver trabalhando com validade de argumento, se tiver letras em lados opostos, você pode cortar. Opostos a quem? Ao se, então. Então fiquem espertos. Olha aqui na tela branca comigo, só para você ter uma ideia. Ó, premissa 1. Tudo bem? Se você tem nível superior, então você tem o nível médio. Ok. Premissa 2. Se você tem o médio, então você tem o fundamental. Quais são as letras iguais? M. Então, M de um lado, M de outro, corta. Está dizendo que se você tem o superior, então você tem o fundamental. O argumento é válido. O argumento é válido. Olha que legal. Muito bom, hein? É exatamente isso, ó, porque se você tem o superior, você tem o médio. Se tem o médio, você tem o fundamental. Então, logo, se você tem o superior, você também tem o fundamental. Muito bom. Professor, e se acontecer de ter letras com sinais diferentes do lado oposto? Nada você pode fazer. Você só pode cortar se as letras forem iguais de letra e sinal. E se elas estiverem no mesmo lado com o sinal trocado? Nesse caso aqui, ó. A, então C. Se elas estiverem no mesmo lado com o sinal trocado, você escolhe uma das duas e aplica o teorema da contra-recíproca. Então aplica na 1 aqui, ó. Pode ser na 2, tá? Tem problema não. Então, ó, contra-recíproca, troca e nega. Não B, então A. Repete a 2. A, então C. O que aconteceu? O A ficou em lados opostos com o mesmo sinal. Corta. Quem está emitindo a seta é o não B, quem está recebendo a seta é o C. Resposta final, não B, então C. Foi o que a IBFC cobrou na prova aí. Olha para mim. Mas não só a IBFC faz esse tipo de exercícios falando sobre a parte de argumento válido. Oh, que legal. Aqui a gente tem tudo sobre isso. Tudo. A gente fala sobre toda a parte de lógica de argumentação. É uma coisa bem bacana que você não perde tempo na hora de resolver essas questões desse nível em questão de validade de argumento. Beleza? Procure aí para você ver que bacana. Ou senão, venha fazer exercícios com a gente que você vai se dar bem. Beleza? Próxima questão. Questão número 11. IBFC, Saeb, Bahia, Tec de Registro 2015. De acordo com a equivalência lógica, a negação da frase opa, eu tenho um se, então. Beleza. Tela branca. Vocês viram agorinha que eu falei da afirmação do se, então. Que ele tem a identidade como equivalência, todo conectivo é equivalente a si mesmo, tá? Ok. Na mesma ordem, tudo bem? A, então, B, eu falei que tinha a regra do teorema da contra-recíproca. Volta negando. E disse também que você tem a regra Neymar. Nega ou mantém. Que é a regra Neymar. Olha aí. Nega ou mantém. Quando você tem a negação do se, então, você tem a regra Mané. Por que Mané? Mantém e nega. Olha que interessante. Olha, professor, então, é a regra Mané? É. Negação do se, então, sempre vira E. A regra é Mané. Olha aí, ó. Mantém e nega. Você mantém o A e nega quem? O B. Negação do se, então, mantém a primeira e nega a segunda. Mas, professor, então isso vai funcionar? Vai funcionar. Tem explicação lógica? Claro que tem, que é a negação do se, então,
Porque só é falso vera ficha. Se é nega, só ela passa a ser verdade. Mantém a primeira e nega a segunda. Olha que maravilha, hein? Então vamos lá. Vamos usar a regra mané aqui. Então, a Paulo compra um carro, você mantém. Tá? E a negação, e aqui você nega. Então vamos lá. Mantém. Paulo compra um carro. Tá fora, correto? Ok. Também tá fora porque é ou, não tem nada a ver com ou. Paulo compra um carro. Tá certo. E tá certo. E aqui está errado, porque ele não negou, ele manteve. Não paga à vista, não paga à vista é mantém. Tá? Ele tem que negar. Beleza. Paulo não compra um carro. Tá errado porque ele negou. Então, por eliminação, a resposta é que letra? É. Vamos ver se ele usou a regra mané, tá certo? Paulo compra um carro. Tá certo. Mantém. Né? E, tá certo. Paga à vista é a negação de não paga à vista. Tá certo. Então, ele usou a regra mané. Tá certinho. Resposta certa, letra E. Olha que bacana. Professor, eu posso usar? Olha para mim. Eu posso usar sempre na negação do sim, então, a regra mané? Exatamente. Mantém e nega. E na do sim, então, que não tem nada a ver com a negação do sim, então, é só sim, então. Tem a regra Neymar, nega ou mantém, beleza? E tem a contrarrecíproca, que volta negando. Muita gente conhece como o teorema da contrapositiva. A gente gosta muito de usar contrarrecíproca. Olha que bacana. Então, já já eu faço uma revisãozinha dessas aí, tá? Muito bom. Próxima questão. Olha lá. Olha cá, hein? A Lua é um satélite ou, gente, a IBFC tá cobrando muita questão com ou, tá? Ou o Saturno não é maior que o planeta, é equivalente. Opa, então aqui, ó, L de Lua, ou Saturno não é o maior planeta, não P. Pode escrever não P e pode ser P, pode ser S. Gente, o fato de você colocar não ou não colocar é a mesma coisa, tá? Então, se quiser escrever do jeito que você está lendo, pode nesses casos. Não P. Olha aí, ó. Meninos, o ou vira aqui conectivo? Sim, então. Então, você vai usar a regra Neymar sempre. Aí, ó, Neymar. Então, aqui vai entrar a primeira, você nega. Aqui vai entrar a segunda, você mantém. Mas qual das duas você vai usar? Não é você que escolhe, quem escolhe é a banca. Então a banca tem duas opções. Se ela escolher o L, ela vai colocar aqui não L e vai manter o não P, tá? Mas se a banca escolher o não P, ele vai colocar P e manter quem? O L. Então uma das duas tem que ter como resposta aí, tá? Então vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Ok, o ou vira quem? Se então. Né? A não virou sim então, a B não tem sim então, a C tem um sim então, a D não tem sim então e a E tem sim então. Então a resposta só pode ser a C ou a E, correto? Só que a E, ele manteve e a regra é Neymar, ele nega. Então a minha resposta por exclusão já é a letra C. Vamos ver se está certo? A Lua não é o satélite, negou, então Saturno não é o maior planeta. Ele afirmou que já estava lá. Resposta certa, letra C. Olha que maravilha. Opa, beleza. Então, vamos lá. Vou voltar aqui na tela branca. Pode ir para a tela, não tem problema não. Vamos lá. Vou voltar na tela branca e vou colocar assim, ó. Negação de E. Com um asterístico. Por quê? Quando você faz negação de E, você sabe que vai negar o A ou negar o B. Por que o asterisco? Porque às vezes a banca não te dá essa resposta aqui, ó. Aí, o que acontece? Toda vez que a negação do E virar ou e não tiver resposta, você aplica a regra Neymar. Olha aí, ó. Nega ou mantém. Mas qual das duas? Tanto faz. Então, vamos lá. Se você escolheu o não A, aqui passa a ser A e você repete o não B. Ou, se você escolheu o não B, você nega o não B que fica B e mantém quem? O não A. Essas duas estão corretas, só que a banca só usa essa ou essa. O professor está me dizendo então que a banca, olha para mim, a banca, ela escolhe.
Se você escolheu a outra, pode ter certeza que a banca escolheu a outra, ou seja, é só trocar, mas a regra é a mesma, beleza? Volta para a tela. Negação do conectivo ou, também conhecida como lei de Morgan, é só fazer chuveirinho. A única equivalência que se faz chuveirinho é a lei de Morgan, não A e não B. Tá aí, ó. Então, aqui as duas regras conhecidas como lei de Morgan. Muito bom. Depois você tem a negação do se então. Meninos, negação do se então sempre usa a regra mané. Qual é a regra mané? Mantém e nega. Só o se então tem esse lance aqui de primeiro e segundo. Por isso que aqui em cima dá duas respostas, porque no ou você não tem primeiro e segundo. Mané, mantém o A e nega o B. Ok. Professor, e se não tem a negação? Aí você tem a identidade, que é ela mesma. Você tem o teorema da contra-recíproca ou contrapositiva, não B, então não A. E você também tem a regra Neymar. Olha que legal. Nega ou mantém. Então, nega o A ou mantém quem? O B. Olha que maravilha. Negação de se então é mané. E não tem se então é o contra-recíproca. É a contra-recíproca ou a regra Neymar. Beleza. Questão 13. De novo, olha só. A vítima fez boletim de ocorrência ou o acidente foi grave. É logicamente equivalente, tá? Professor, por que isso não é lei de Morgan? A lei de Morgan é a negação do ou a negação do e. Aqui não tem negação, só está falando a vítima fez boletim de ocorrência ou o acidente foi grave, beleza? Vou traduzir aqui, a vítima fez boletim, tá? V de vítima. Ou, né? Vamos ver não para não... não deu para apagar, deixa quieto ali. Ali, pronto. A vítima fez boletim, P de boletim, ou o acidente foi grave. O acidente foi grave. Correto? Gente, todo ou vira se então. Em que regra? Neymar. Nega ou mantém. Mas qual das duas? Qualquer uma das duas, tá ok? Se a banca escolher B, a resposta vai ser não B, então G. Mas se a banca escolher G, a resposta vai ser não G, então B. As duas estariam certas pelo teorema da contra-recíproca, tá? Ué, professor, então as duas estão certas. Sim, só que a banca só vai escolher uma. Tudo bem? Então vamos lá. A vítima fez boletim de ocorrência, tá? E aqui, a vítima não fez ou... Opa, peraí. Ou não fica ou não, tá? Tá fora. Ou não fica e não, tá fora. Ou não fica se somente se, tá fora. Ué, só sobrou que letra? A D. Mas vamos ver se tá certo? Vamos lá? Se a vítima não fez boletim de ocorrência, então ele negou. Então ele já usou o NE aqui, né? Então, o acidente foi grave. Ele manteve a segunda. Então ele usou a regra Neymar corretamente. Resposta certa, letra D de dado. Olha que maravilha. Olha aqui para mim. A IBFC cobra muitas questões de equivalência lógica. E você está percebendo que ele está usando muita equivalência do ou. Se você entrar nesses sites aí de questões, o que você vai ver de questões de equivalência lógica na IBFC não é brincadeira. Tem muita. Essas questões, ela vai fazer você pontuar. Essas questões vai fazer você ter uma classificação mais alta. Então, não deixe de estudar as equivalências lógicas, as principais equivalências, né? Que é a lei de Morgan, negação de E e ou, lembrando que a negação de E pode virar se então, porque negação de E vira ou, e todo ou vira se então pela regra Neymar, correto? Neymar é a parte de cima do Y, que é o ou, e você não esquece. Então, fica brincando com isso aí. Próxima questão. A próxima questão é uma questão de tabela verdade, só que ele já valorou aqui para mim, ó. O P é verdadeiro, tá? Então já vou até colocar aqui, ó. Opa. Eu coloquei aqui, né? Mas dá pra gente fazer aqui. O P é verdadeiro e o valor lógico de Q é falso. Então, o valor lógico da proposição composta é. Então, ele quer saber o valor lógico da composta. P é verdade e Q é falso. Então, vamos lá. P é verdade e Q é falso. Foi o que ele me disse. Vou voltar.
P é verdadeiro e o Q é falso. Ok. Se P é verdade, não P é falso. Tudo bem? Ok. Aqui, se Q é falso, esse não Q aqui passa a ser verdade. Ele quer o resultado final. Então vamos lá. Primeira coisa, resolve o parêntese. Então vamos resolver o parêntese. Que conectivo eu tenho no parêntese aqui? Se então. Quando que o se então é falso? Vera Fischer. Então a resposta desse parêntese é falso. Tudo bem? Ok. Depois que você resolve o parêntese, você resolve o colchete. Que conectivo você tem aqui no colchete? Ou. O que você sabe do ou? O ou é falso quando ambas são falsas. Então esse cara aqui é falso. Correto? Que conectivo tem aqui? E. O E só aceita a verdade, nada mais do que a verdade. Como tem um falso aqui, um verdade aqui, o E não aceita falso. Resposta final, falsa. Então vou voltar aqui, tá vendo? Ó? Resposta certa, letra C. Ou seja, a proporção composta ela é falsa, de acordo com o P verdadeiro que ele me deu e o Q falso também que foi oferecido na questão. Uma questão da IBFC, Polícia Civil do Estado de Sergipe, escrivão 2014. Beleza? Ok. Próxima questão. Questão número 15, IBFC, EBSE, Advogado 2016. Sejam as afirmações. Se o valor lógico de uma proposição P é falso e o valor lógico de uma proposição Q é verdadeiro, então o valor lógico da conjunção entre P e Q é verdade? Olha só, conjunção é E. P, E, Q. Ele informou que o P é falso, já era. O E não aceita falso, é falso, então não pode dar verdade. O item 1 está errado. Tudo bem? Muito bom. 2. Se todo x é y, então todo y é x? Não. Olha só. Todo x é y, é isso aqui, ó. O todo x é y, mas nem todo y é x. O item também está errado. Vem cá, todo x é y, então todo y é x? Só seria no caso se fosse o se somente se. Aí tudo bem. Todo x era y, todo y era x, aí estaria certo. Mas no se então, não aceita a recíproca. Se todo x é y, então todo y é y. Não, tá errado. Ok. 3. Se uma proporção P implica numa proporção Q. Implica é um se, então. P implica em Q. Então a proporção Q implica em Q? Em P? Não. Se P, então Q. Q, então P? Não. O se, então, não aceita a troca de posição simplesmente. O se, então, para trocar de posição, ele tem que usar o teorema da contra-recíproca. É a mesma coisa. Se você é pernambucano, então você é nordestino. E se eu disser se você é nordestino, então você é pernambucano? Não necessariamente. Você pode ser baiano, sergipano, você pode ser alagoano, então você pode ser baiano, então você pode ser alguma coisa. O item está errado. Pode-se afirmar que são verdadeiras? Nenhuma delas são verdadeiras. Todas são falsas. Resposta certa, letra D de dado. Beleza. Questão 16. IBFC, SUSEM, Oficial Administrativo 2013. Analisando as afirmações abaixo, é correta? A alternativa correta é, vamos ver? 1. Todo aluno dessa escola é inteligente. Gente, o todo é o se então, tudo bem? Então vai ser assim, ó, premissa 1. Todo aluno dessa escola é inteligente. Então, se é aluno, então é inteligente. Premissa 2. Marcos é aluno. Marcos é aluno. Logo, Marcos é inteligente. Beleza? Gente, aqui você tem a identidade escrito de forma diferente. Olha que interessante o que é identidade. Esse cara, esse traço é o se então. Aqui, ó, aqui é A, aqui é I. Aqui é A, aqui é I. É como se eu colocasse na horizontal assim, ó. A, então I, é equivalente a A, então I, pela equivalência da identidade. Então, ele está correto. Esse argumento é válido. Olha só, tem muita gente que faz assim, ó. Eles vão fazer assim, ó. Isso aqui é uma regra de inferência chamada modus ponens. Traduzindo modus ponens, modo de afirmar. Modo de afirmar. Cuidado com esses nomes, porque as bancas estão começando a cobrar, tá? Modus ponens é modo de afirmar, que é a identidade.
Aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Se aqui ele afirma o primeiro, aqui afirma o segundo. Normalmente você conhece a resolução dessa questão assim, quer ver? Ó, presta bem atenção. Né? Aqui é I, correto? Deixa eu colocar na cor que estava. Aqui é I. As pessoas fazem normalmente isso valorando, né? Pode ser valorando? Pode, claro. Olha só. Faça chuva, faça sol, essas premissas serão sempre verdadeiras. Porque a definição de premissa é: premissas são verdadeiras por hipótese. Pelo fato dessa premissa ser verdade, e isso aqui é apenas uma letra, uma proposição simples, ela também será verdade. Aqui, esse A é verdade também. Que conectivo eu tenho aqui? Se então. O que não pode acontecer? Porque a premissa tem que ser verdade. Ah, o se então não pode ser Vera Fischer. Obriga que I seja verdade. Se é verdade, esse I também é verdade. Isso deu uma tautologia. O argumento é válido. Então, o primeiro é válido. O segundo é a mesma coisa daquela questãozinha lá, ó. Todo x é y? Se é x, então é y. É a mesma coisa, então, que se é y, então é x? A resposta é não. Esse argumento não é válido. Não é válido. Então, olha só. Apenas um é um argumento válido. Resposta certa, letra C. Olha que bacana, né? Letra C. Muito bom. Então, essa questão de lógica de argumentação cai em prova? Cai. A IBFC cobra muito? Não, ela não cobra muito. Ela cobra muito mais equivalência lógica, valoração das proposições, do que lógica de argumentação, tá? Então, se você ler o seu edital direitinho, vê o que lá está dizendo em relação ao peso, em relação a que matéria que você tem que estudar mais do que uma do que a outra, tudo bem? Beleza. Próxima questão é uma questão de análise combinatória. Quer ver, ó? Para valorizar seus funcionários, uma empresa irá sortear 3 viagens à Disney entre seus 10 funcionários. Análise combinatória, o N é o total e o P é o que eu quero. Tudo bem? De modo que cada funcionário poderá ganhar somente uma viagem. O total de possibilidades distintas de sorteio para essas funcionárias é... Meninos, seguinte, isso aqui é uma questão de combinação. Combinação simples. Por quê? Porque a ordem não importa. Se ele for o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, ele vai ganhar uma viagem para a Disney, né? Então ele vai ganhar o mesmo, né? Se fosse para locais diferentes, aí tudo bem, seria um arranjo. Mas como são para o mesmo local, eu tenho uma questão de combinação. Professor, com fórmula ou sem? Cara, eu explico tudo sem fórmula. Quer ver? Olha só. O P indica quantas vezes o 10 será reduzido. Se o P é 3, você reduz o 10 3 vezes. 10, 9, 8. Se você disser que 10 vezes 9 vezes 8 dá 720, a resposta está errada, porque essa resposta do 720 seria uma resposta do arranjo, tá? Para ser combinação, não se esqueçam, eu tenho que tirar os elementos que se repetem, que quem tira os elementos é o fatorial desse P aqui, 3, 2, 1. Divide por 6, vai dar igual a 120, a minha resposta é a letra A. O professor está me dizendo que toda vez que cair um N e um P, eu reduzo o N, a quantidade de P se for simples? Se ela for simples, sim. Tá? Que é uma combinação simples. Se você só reduzir, a resposta é arranjo. Se você reduzir e dividir, a resposta cai em combinação. Olha que bacana. Combinação sempre você vai efetuar a divisão. Arranjo não. Arranjo é só multiplicação. Então, beleza. Próxima questão que a gente está encerrando aí o nosso horário. IBFC MP São Paulo, analista de promotoria 2013. Num processo trabalhista, pretende-se formar uma comissão. Gente, comissão é problema de combinação. Porque a ordem não importa. Maria, Pedro e Francisco é mesmo que Francisco, Maria e Pedro. E as possíveis permutações dela, correto? Então vai ter composta por 2 advogados e 3 representantes de uma empresa. Então, vamos lá. Se há 6 advogados, então meu N vale 6. Para eu escolher 2 advogados. E quantos representantes? 9 representantes. Para eu escolher quantos? 3 representantes. Então, beleza. Vamos usar a definição? Reduz o 6 2 vezes. Então, 6 vezes 5. E divide pelo fatorial do P, que é 2 vezes 1. Esse E é vezes.
Reduz o 9 quantas vezes? 3 vezes. Então, 9, 8, 7. Não esquece de dividir pelo fatorial do P, porque é combinação. Se fosse só arranjo, seria 9 vezes 8 vezes 7. Como é combinação, você divide por 3, 2, 1. Então, vamos simplificar. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. Vezes 9 por 3 dá 3. 8 por 2 dá quanto? Dá 4. 3 vezes 4, 12 vezes 7. Então, 12 vezes 7, que dá 84. Aí você vai agora multiplicar 15 vezes 84. 84 vezes 15. 5 vezes 4, 20, 0 vão 2. 8 vezes 5, 42, 42. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 8, 8. 0, 4 e 2, 6. 8, 4, 12. 1.260. Resposta certa, letra E. E pimba, olha para mim. Acabamos em cima certinho. Fiz algumas questões, tá? Não necessariamente o concurso só tem essas questões, mas abram o olho para esse tipo de questão, tanto de análise combinatória, quanto a parte lá de equivalência lógica, proposições, tá? Então, o que eu dou a dica para vocês? Peguem as últimas provas dos últimos 2, 3 anos da IBFC, de raciocínio lógico, né? E compara para ver qual assunto está caindo mais. Então, o que você faz? Você estuda sempre aquele assunto que está caindo mais. Só se der tempo que você estuda aquele assunto que cai menos. Então, fiquem ligados, porque senão você acaba estudando coisas demais, sendo que você não precisaria, beleza? Eu quero dar um abraço para vocês. Quiserem fazer um curso comigo aqui? Acessem aí, né, www.estudioaulas.com.br e venha fazer um curso com a gente. Você vai ver que é bacana, muito legal, e eu espero todos vocês. Um abraço e um beijo a todos.